E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Senhor, que esta palavra, ordem do Senhor registrada na tua palavra, possa hoje no nosso coração receber um despertamento. Saiamos daqui encorajados a buscar o teu Espírito intensamente, fervorosamente, continuamente, para que sejamos tomados, como diz Paulo, de toda a plenitude do Senhor. Comece isso hoje, Deus. Comece isso hoje. No nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas nós estamos hoje há exatos 50 dias da Páscoa. Hoje estamos a exatos 50 dias da Páscoa. Pentecostes. Hoje é o dia de Pentecostes. Há 50 dias o Senhor Jesus estava, simbolicamente eu estou dizendo, né? Estava pendurado no madeiro, morreu e ressuscitou. Há uma semana, 10 dias, um pouco mais de uma semana, ele subiu aos céus. Quando subiu aos céus, Atos capítulo 1, ele diz: olha, na maneira em que vocês estão me vendo subir, vocês me verão voltar, mas ficará com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Permanecei na cidade, diz Jesus, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando completaram os 50 dias da Páscoa, o Espírito Santo desceu de uma forma extraordinária, desceu de uma forma exponencial, espetacular, de uma forma que não havia dúvidas. Alguns acharam que era embriaguez, mas não era embriaguez, era o Espírito Santo de Deus. Eu queria conversar com vocês nesta noite sobre esse tema: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? Talvez, se você pegar uma folha em branco com uma pergunta, o que é ser cheio do Espírito, para você colocar na rua, você vai encontrar diversas respostas. Por exemplo, deve ter alguém que vai responder: ser cheio do Espírito é falar em língua. Deve ter alguém que vai responder: ser cheio do Espírito é você profetizar, ter visão, é você andar de paletó. Como se paletó fizesse alguém ser cheio do Espírito. Os homens que mais roubam o Brasil andam com isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com ser ou não cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito para você? As respostas vão de A a Z, mas na minha visão, na minha compreensão bíblica, ser cheio do Espírito é ter consciência de quem você é diante de Deus, é ter consciência do seu pecado. Todos os homens e mulheres que foram cheios do Espírito tiveram uma consciência de quão pecadores eram. Eles tiveram uma clareza a respeito de si, que diziam: Deus, me perdoe, eu preciso de Ti. E essa convicção do pecado que tiveram, levaram eles aos pés da cruz. Aos pés da cruz, receberam perdão. Aos pés da cruz, receberam amor e graça. Aos pés da cruz, receberam o Espírito. Pois é. Eu estava vendo um filme ilustrando o que é ser cheio do Espírito. Eu achei a cena fantástica. Na cena, um grande navio encostou no porto, e o navio fazia aqui com o porto 30, 40 centímetros, um navio de toneladas, um gigante navio. Juntaram 3 homens, porque o navio estava por cima das águas, empurraram o navio, e o navio lentamente, de toneladas, o navio foi movendo, de toneladas, movendo, e eles conseguiram empurrar o navio 20 centímetros, eu estou falando
de toneladas, 3 homens. O mesmo navio, as águas baixaram. Agora o navio não está mais sob as águas, o navio está ao chão, a terra firme. Pegaram reto escavadeira, máquinas super... Som. Esse negócio não é de Deus aqui não, irmão, ora aí. As máquinas encostaram no navio, e os homens aceleraram aquelas máquinas, e as máquinas começaram, os seus pneus, a cavucar o chão, e o navio intacto não movimentou 1 centímetro. O mesmo navio que 3 homens empurraram e movimentaram, as máquinas poderosas não tiraram, não arrastaram do chão. Qual que é a diferença? É que o navio estava sob as águas. Irmãos, na Bíblia o Espírito Santo, por diversas vezes, é tido como uma figura de um derramar de águas, sobre o encher-se de águas, sobre o lavar-se de águas. Às vezes a nossa vida está pesada, a nossa vida está um fardo, e muitas vezes a nossa vida está um fardo, porque a gente não está nas águas do Espírito. Porque se nós navegarmos nas águas do Espírito, existirá leveza, fluidez. Às vezes a gente passa a vida toda com um peso imensurável, porque falta-nos o Espírito Santo. É o Espírito que nos faz fluir, é o Espírito que traz leveza à vida. Pois é, ser cheio do Espírito é ser cheio de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ser cheio do Espírito é ser cheio de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Mas o texto diz uma coisa que eu acho incrível. Aliás, incrível é uma maneira de falar, né? Porque tudo aquilo que é incrível é não crível. É crível isto. Incrível é a maneira de falar. Porque Paulo vai dizer o seguinte: não vos embriagueis. O que é uma embriaguez? Quem está embriagado está possuído por... O embriagado não tem razão nítida, eficaz. O sujeito que está embriagado, ele bate na mulher que ama a mulher, ele bate no filho que ama o filho, ele perde a noção. O embriagado é isso. Mas Paulo não disse para a gente se embriagar do Espírito, perceberam no texto? Ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas... Aí ele não vai usar mais a palavra embriaguez, ele vai usar a palavra enchimento. Mas enchei-vos do Espírito. Pastor, tem semelhança entre embriaguez e enchimento? Tem semelhança, mas poucas. A maioria, na verdade, não são semelhanças. A única semelhança que existe entre embriaguez e ser cheio do Espírito é que as duas coisas você está possuído por. O embriagado está possuído pelo álcool. Algo o domina. O que está embriagado pelo Espírito está possuído pelo Espírito, mas o resto é tudo diferente. Porque a embriaguez tira você a razão, tira você a consciência e leva você ao fracasso. Mas o enchimento do Espírito, embora você seja dominado por ele, nunca levará você ao fracasso, nunca levará você às ruínas, nunca levará você a viver fora de si. Muito pelo contrário, alguém que está cheio do Espírito está cheio de razão e de entendimento, ele não está fora de si. Pois é, eu separei 3 coisas aqui, amados, do porquê que nós devemos ser cheios do Espírito, como Paulo disse. E quando eu estava em casa, eu pensei, eu não quero falar de teologia para você hoje não, posso falar em outro dia, mas eu quero falar sobre vida prática. O que tem a ver na sua vida, se uma pessoa é cheia do Espírito, como que isso reflete na sua vida? Eu separei 3 áreas aqui que são importantes a gente pensar. Por que eu devo ser cheio do Espírito? Em primeiro lugar, pelo princípio de ocupação. Pelo princípio de ocupação. Eu não sei quem de vocês tem um terreno, um lote vazio. Eu não sei quem de vocês tem. Mas notem vocês uma coisa: se o seu lote está vazio, algo pode ocupá-lo.
Se uma mente está vazia, algo pode ocupá-la. Se uma vida está vazia, algo pode ocupá-la. Mas e se uma vida estiver cheia? Não pode mais ocupar. Por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Porque eu preciso ter e ser ocupado por Ele. Alguém diz, e às vezes faz bastante sentido, que mente vazia é oficina do diabo. Se alguém está vazio, ele pode ser ocupado por algo. E eu vou dizer uma coisa: o diabo ama pessoas vazias. Se tem uma coisa que o diabo procura, é gente vazia. Porque gente vazia, há espaço para ele ocupar, há o espaço para ele ficar. Agora, quem está possuído pelo Espírito, quem está cheio do Espírito, não há espaço para o diabo. O diabo olha e fala assim: como é que eu vou entrar nesse homem? Como é que eu vou ocupar essa pessoa? Essa pessoa está cheia de Deus, não há espaço para mim. Logo, é o princípio de ocupação. Quem está cheio do Espírito não pode ser ocupado por Satanás. Quem está cheio do Espírito não pode estar cheio de si, porque está ocupado pelo Espírito. Por esse princípio. O que pode acontecer, irmão, se um terreno estiver vazio? Eu tenho um terreno vazio, talvez vocês tenham um lote vazio. O que pode acontecer com um terreno vazio? Terreno vazio pode ser invadido facilmente, não é verdade? Você conhece os sem terras? Quais os terrenos que os sem terras invadem? Os desocupados. Está vazio, eles vão para ocupar. Quem está vazio do Espírito é como um terreno vazio, ele pode ser ocupado por algo. Às vezes é pelo diabo, às vezes por si mesmo, está cheio de si, ego, vaidade. Quem tem um terreno vazio sabe que um terreno vazio pode ter outro dono. Pode ou não pode? Quem quer comprar um terreno procura terreno desocupado, não procura terreno ocupado. Eu quero construir uma casa, deixa eu ver onde está ocupado. Não é isso que ele usa. Eu quero ver onde está desocupado, porque eu quero ocupar. Quem tem o terreno vazio pode virar depósito de lixo. Quantas vezes gente que tem lote luta para o sujeito não jogar lixo no seu lote? Por que as pessoas vão lá, pegam os entulhos que tem e jogam no seu lote? Porque está vazio. Não é que elas estão certas, mas está vazio. Terreno que está vazio, cresce coisas inúteis. Eu tenho um lote que de vez em quando eu tenho que pedir o Cleudes, vai lá limpar, vai lá roçar, vai lá passar máquina, vai jogar randar para fazer qualquer outra coisa. Eu não plantei nada, mas terreno vazio vira ocupação de ervas daninhas. Se você estiver vazio do Espírito, você está sujeito a ser ocupado por ervas daninhas. O sujeito que não está cheio do Espírito pode estar cheio de coisa ruim dentro dele, pode estar cheio de imagens ruins, falas ruins, cenas ruins, coisas podres podem estar cheio dentro dele, porque ele não tem o Espírito, ele não está cheio do Espírito. Pois é. Agora, o que acontece num terreno ocupado, irmãos? Todo terreno ocupado teve um plano de ocupação antes. Não sei se vocês lembram, JK, Juscelino Kubitschek, quando era presidente do Brasil, tinha a ideia de construir Brasília, e o plano dele era o seguinte: o Brasil vai crescer 5 anos, 50 anos em 5 anos, e ele contratou alguém que projetasse, e projetou Brasília. Hoje a Brasília Central, toda planejada, projetada, quando você anda ali, você fala: rapaz, alguém pensou nisso aqui. Oscar Niemeyer, né? Que projetou, muito bem. Um terreno precisa ser ocupado, e esta ocupação tem que haver um projeto. Mas um terreno para ser ocupado, irmãos, entende-se que a vontade de alguém foi cumprida. Você chega aqui, hoje nós temos um templo construído aqui, porque antes de ter um templo aqui, alguém projetou a construção do templo, e ele foi construído porque alguém teve essa iniciativa. Foi um projeto, foi um cumprimento, foi algo intencional. Depois que algo é ocupado, passa a ser útil. Isso aqui é útil, porque foi ocupado. O Espírito Santo, quando enche você, torna a sua vida útil.
Eu li um livro, eu recomendo você não devia ir para a glória sem ler esse livro, de John Piper, Não Jogue a Sua Vida Fora. Não jogue a sua vida fora. John Piper diz no livro dele que nós somos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo todo, e ele diz o seguinte: dessas pessoas que existem no mundo, a maioria estão jogando a sua vida fora. Porque tudo que o diabo sabe que um crente ele não pode tirar das mãos de Deus. Um crente, um crente é salvo mesmo, mas o diabo pode tornar você inútil. É salvo, mas é inútil. É de Deus, mas não tem influência alguma. O Espírito de Deus quer encher você para que você seja útil, para que você seja possuído, para que você tenha razão de viver nessa terra. Esse é o primeiro princípio. Agora o segundo, por que nós devemos ser cheios do Espírito? Escute essa, irmão. Só uma pessoa cheia do Espírito tem o poder para interferir nas circunstâncias da vida. Quem é cheio do Espírito não são as circunstâncias que interferem na sua vida, mas é a sua vida que interfere nas circunstâncias. Pode ilustrar? Posso. Exemplo: passei no vestibular, estou feliz. Fui reprovado no vestibular, estou triste. Ou conquistei um emprego bom, estou feliz. Não consegui um emprego bom, estou triste. O que é isso? As circunstâncias da vida ditam se feliz ou triste estou. Quem está cheio do Espírito Santo, não são as circunstâncias da vida que ditam a sua alegria. Passei no vestibular, ele diz, estou feliz. Não passei, continuo feliz. Consegui um belo emprego, estou feliz. Estou cheio do Espírito. Não consegui um belo emprego, continuo feliz. Porque as circunstâncias não alteram o seu sentimento interno. Isso aqui é um ponto, amados. Você quer que eu te prove isso na Bíblia? Eu vou te provar. Só para você entender, escute, Atos 13, Paulo passou pela Antioquia, da Pisídia. Em Antioquia, olha o que ele foi, olha o que aconteceu com ele. Lá ele foi caluniado, ele foi difamado, ele foi injustiçado, ele foi rejeitado. Para você ter ideia, ele saiu de lá expulso. Em Atos 13, 51, que é o final do capítulo, os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Como é que pode isso, Paulo? Você é caluniado, é difamado, é injustiçado, é rejeitado, você tem que fugir da cidade, mas você está transbordando de alegria? Sim. Por qual razão? Porque quem está cheio do Espírito não são as circunstâncias que ditam o seu sentimento, mas é o Espírito quem rege o seu sentimento. O sujeito está passando por um vendaval, turbulência, mas ele diz, eu estou feliz, pastor, tem paz em mim, as coisas estão de mal a pior, mas não aqui dentro. Você consegue compreender isso? Quando eu olho para a vida de Paulo, eu digo, Senhor, enche-me como encheste Paulo, faz comigo o que fizeste com ele. É como um escritor da Bíblia, que quando foi comentar o livro de Atos, você sabe que o livro de Atos não termina, né? Os 28 capítulos não tem fim. Por quê? Porque o livro de Atos é a história da igreja não acabou não, a história da igreja continua. Isso aqui é uma continuação da igreja de Atos, louvado seja Deus. Quando o escritor, o comentarista acabou de comentar os livros, os 28 capítulos, ele terminou com uma frase assim, faz isso de novo, Senhor. Faz isso de novo, Senhor, faz isso de novo, Senhor. Ô irmãos, aqui tem uma continuação da igreja de Atos. Tudo aquilo que viveram, podemos viver. A descida do Espírito Santo lá, pode ser uma descida do Espírito Santo hoje aqui. Louvado seja o Senhor. Agora escuta em terceiro lugar. Quando você é cheio do Espírito, você passa a demonstrar características divinas na sua vida. Quem é cheio do Espírito passa a demonstrar características divinas aqui, agora. Pastor, quais? Inúmeras, cito algumas para você. Antes deixa eu te contar uma história engraçada, Manolo vai gostar. Quando eu era adolescente, eu fui no Rio de Janeiro. As poucas vezes que fui ao Rio de Janeiro. Acho que minha família passou lá, posso errar nos dias, mas minha família passou uns 3 dias ou 4 dias lá. Rapaz,
3 dias ou 4 dias eu voltei falando carioquês. Voltei. Adolescente, queria impressionar e conversava com umas, porque o carioca tem um jeito de falar. Vocês viram o Manoro falar aqui já. Eu voltei com algumas gírias, tipo assim, maneiro, hein? Isso é de carioca. Embora mineiro fale, mas carioca. Isso é irado, hein? E eu voltei falando um negócio, demorou. Carioca não tem um negócio assim? Demorou. Meu irmão, voltei falando uns trem assim. Era lá adolescente, eu. 3 dias que um mineirinho foi para Rio, voltou achando carioca. A paz? A paz. Jesus? Jesus. Como é que você fala, mano? Jesus? Ó, daí. Ó. Você percebe como que essas coisas influenciam a gente? Quem está possuído pelo Espírito Santo não seria influenciado por ele? Como alguém pode dizer que está cheio dele, mas não ser possuído e influenciado por ele? É óbvio, amados, que quem está cheio do Espírito traz evidências de que está cheio. É claro que traz. Quem está cheio do Espírito não fala de si. Eu fiz, eu faço, eu posso. Isso não é discurso de quem está cheio do Espírito. Geralmente quem está cheio do Espírito não fala de si. Se falar de si, ele está falando de um erro dele, um fracasso dele. Eu gosto de Salomão quando foi escrever Provérbios, ele diz: seja o outro que te louve. Esse negócio que o sujeito arrota para si mesmo virtudes, está equivocado, irmão. Não é o Espírito Santo que te encheu, é outra coisa, talvez você mesmo. Talvez você está na frente do espelho cantando quão grande és tu para você mesmo. Porque quem está cheio do Espírito não exalta a si. Jesus disse em João 14, 15 e 16, que quando o Espírito Santo viesse, ele levaria as Escrituras e nos convenceria de todo o pecado. É o que a Bíblia diz. Quem está cheio do Espírito, sem sombra de dúvida, é influenciado por ele. 3 coisas eu vejo que quem está cheio do Espírito tem. Lembra de Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Pairar, você pode traduzir do hebraico por vibrar, e o Espírito, por isso que eu fiz assim, vibrava sobre a face do abismo. A primeira vez que o Espírito aparece na Bíblia, já em Gênesis 1, a primeira vez que ele aparece pairando, vibrando, ação, movimento. Você quer ver a vida de alguém que é cheio do Espírito? Não é alguém parado. Toda pessoa que é cheia do Espírito é uma pessoa em movimento. Ela está sempre em movimento. Por isso que alguém cheio do Espírito não fica em banco de igreja, irmão. Alguém cheio do Espírito e diz: gente, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar, me dá trabalho. Alguém cheio do Espírito, ele quer se movimentar. Esse negócio de cruzar os braços, estou aqui, estou curtindo a vida, está tudo bem comigo, Deus, me deixa aqui, aposentei contigo, Pai. Isso não é a vida de gente cheia do Espírito, não. Eu conheci um homem, hoje ele já está na glória, em São Paulo. Na época ele foi aposentado como um dos presidentes da empresa de companhia de energia elétrica de São Paulo, cara bem de vida. Quando eu o conheci tinha 71 anos de idade. Ele era presbítero da igreja presbiteriana de Pinheiros, do reverendo Arival Dias Casimiro. E andando pelas ruas de São Paulo, estava Ramon e eu falei com ele: rapaz, quanto tempo de conversão você tem? E ele disse para mim: eu tenho 3 anos de conversão, tenho 1 ano e meio de presbiterato lá na igreja. E eu disse para ele: e o seu tempo atrás? Ele disse para mim naquela ocasião: Alexandre, eu vivi praticamente 70 anos da minha vida servindo a mim e ao diabo. E eu fico tão triste com isso. Eu queria que Deus me desse mais 70 anos para eu servi-lo. Eu tenho tanta alegria de servi-lo. Ele pegou o carro dele, levou a gente estava com vistas a ser pastor lá, Ramon e eu, naquela região, e ele andando dizendo: eu tenho uma alegria de ser de Deus, eu tenho alegria de trabalhar para Deus. Se Deus me der mais 70 anos, eu quero dedicar os 70 para Ele. Pois é. Morreu há pouco tempo, quase 80 anos. Ô irmãos, a gente quando está cheio do Espírito, a gente não aguenta ficar parado. É como: vou te usar, Ramiro. Ramiro disse para mim na casa dele:
Um amigo disse: pastor, eu não aguento ser crente esquenta banco. Você não disse isso? Mais ou menos nessas palavras? Eu quero fazer para Deus, eu quero algo mais, eu quero mais de Deus. Pois é. Ô irmãos, nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Eu quero pastorear uma igreja, não tem problema se a igreja for pobre, não tem problema se a igreja tem ou não grana, não tem problema se a igreja tem ou não som, não tem problema se a igreja tem ou não templo, mas eu não quero pastorear uma igreja que não seja cheia do Espírito. Eu quero que Deus me dê esse privilégio. Uma igreja que vibra, como em Pentecostes. Nós estamos cheios. Aleluia. Mas a segunda coisa que eu vejo de evidência de quem está com o Espírito Santo é que ele tem intrepidez para pregar o Evangelho. Ele não tem vergonha. Ele prega. Abre a tua boca, irmão. Abre a tua boca para falar do Senhor. Pastor, eu não sei teologia. Eu não estou dizendo para você pregar teologia. Eu estou dizendo para você pregar Cristo. Como aquele cego que um dia disse: quem te curou? Ele diz: eu não sei teologia. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Conta quem te curou para as pessoas. Às vezes você está reclamando do presidente, do prefeito, disso, daquilo. Você está reclamando de tantas coisas. Fale de Cristo, irmão. As pessoas estão precisando de Jesus, as pessoas estão precisando dele. Quem está cheio do Espírito tem intrepidez para falar de Jesus. Ele fala, ele não aguenta ficar calado. A mensagem é maior do que ele, e porque é maior do que ele, pulsa no seu peito, ele fala, ele prega. Agora, o que a gente precisa para ser cheios? Qual que é a condição para a gente ser cheio do Espírito? Eu termino aqui. Sabe qual que é a condição? Eu vejo na Bíblia uma. A condição para eu ser cheio do Espírito é que eu preciso ser sedento por Ele. O Espírito Santo não enche gente que não se importa com Ele. O Espírito Santo enche gente que quer Ele. Pedi, batei, buscai e achareis. É gente que bate, é gente que pede, é gente que busca e se encontra. O Espírito Santo enche gente que tem sede, que tem fome dele. Apocalipse 21 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Você tem sede dele? O que me encanta, irmãos, é que isso não depende de igreja. Minha igreja é fria. O Espírito Santo não coloca um requisito para te encher se a sua igreja é fria ou não. Sua igreja é fria, pede a Deus, clame por enchimento e Ele vai te encher. Não é um requisito a igreja, é um requisito a sua sede. Você precisa ter sede. O Espírito Santo pode derramar numa igreja seca, árida, transformar essa igreja. E eu quero louvar a Deus porque a nossa igreja é uma igreja zelosa nesse quesito. Nós queremos mais do Espírito Santo. Deus, nós queremos o Senhor mais. Nós te queremos. O Espírito Santo vem e não tem preço. Pastor, não tem dinheiro. Isaías 55. Vinde, comprai e bebei, sem dinheiro e sem preço. Vinde, levai água, alimento, sem dinheiro e sem grana. É de graça, irmão. É de graça. Não importa o tamanho da tua conta bancária, não importa o tamanho do teu bolso, importa o tamanho da tua sede. Ele vem quando sedentos estivermos. Há um clamor no Brasil, nós vamos começar em julho agora, um clamor por isso, pelo derramar do Espírito, por um avivamento da nossa nação. A nossa nação nunca desfrutou de um avivamento. Deus, nós podíamos ser essa geração que vai desfrutar. Quando os estádios não vão estar cheios por futebol, os estádios estarão cheios de gente para ouvir a palavra de Deus. É como Robert McCain, um jovem de 29 anos, com 29 anos morreu, era pastor, e um dia escutaram ele orar. Ele dizia: Deus, consome a minha vida, consome a minha vida, consome a minha vida. Era aquele pastor que depois de pregar o sermão, um jovem foi no seu gabinete, e o pastor estava dobrado atrás da sua mesa e diz: Deus, quebranta minha vida, quebranta minha vida, quebra minha vida, Deus. E Deus quebrou a vida daquele homem, um avivamento surgiu. Irmãos, nós precisamos de sede. O único requisito é que a gente tenha sede. É que o Espírito Santo não enche gente que não o quer.
O Espírito Santo não vem sobre uma igreja aqui apática, passiva. Nós não precisamos do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa: tem muita igreja hoje que o Espírito Santo está fora dela. Tem muita igreja hoje que cheia de templos bonitos, são power, mega, tops, mas o Espírito Santo não entra, não conhece. Nós precisamos do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito está cheio de Deus. Ele é o próprio Deus. Quem está cheio é justo, quem está cheio é misericordioso, quem está cheio é cheio de amor, quem está cheio é reto, paga a conta, é honesto, não mente, não rouba. Quem está cheio tem características divinas nele. Nós vamos cantar agora, amados. Você podia fazer essa oração, pode vir, turma. Ó Deus, vem encher, eu tenho sede de ti. Derrama sobre mim o teu Espírito.